Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 16 de março de 2026, né? E nesse horário, das 16 horas, nós estudamos essa obra, O Livro dos Espíritos, essa publicação de Allan Kardec. Nós estamos estudando a parte terceira, capítulo 8 da Lei do Progresso. Hoje nós vamos começar a estudar a influência do Espiritismo no progresso, questão 798. Mas antes de começarmos, eu vou pedir para a nossa irmã Márcia fazer a nossa prece de abertura. Márcia, por favor, minha amiga. Então, vamos agradecer a Deus, primeiramente, pela vida, pela oportunidade que temos de estudar e aprender. Agradecer por esta reunião, esse encontro, né, de amigos com o mesmo ideal. Que Jesus nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Então, vamos lá, vamos começar aqui o nosso estudo, né? Influência do Espiritismo no progresso. Acredito que todos estejam me ouvindo, né? Kardec pergunta o seguinte aos espíritos: o Espiritismo se tornará crença comum ou ficará sendo partilhado como crença apenas por algumas pessoas? E os espíritos respondem: certamente que se tornará crença geral e marcará nova era na história da humanidade, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Terá, no entanto, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção, porquanto não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, como virão a ficar insuladas, quer dizer, isoladas, seus contraditores se sentirão forçados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos, né? Então, ele pergunta aqui se o espiritismo vai se tornar uma crença comum. E ele diz que sim, ele vai se tornar uma crença geral, uma crença comum, e vai marcar uma nova era da história da humanidade. Mas isso aqui não vai ser para hoje, não vai ser para daqui a pouco. Lembra que Jesus disse para os discípulos assim: eu vos enviarei o Consolador. Aí todo mundo pensou o quê? Que era para a próxima semana. Foram 2.000 anos de espera. 2.000 anos de espera. Eu não acredito que agora nós vamos ter que esperar 2.000 anos novamente. Não acredito. Mas eu acho que pelo menos 1.000 anos talvez a gente tenha que esperar, né? Então, porque ele diz aqui, porque está na natureza e chegou o tempo em que ocupará lugar entre os conhecimentos humanos. Então, quando é que toda essa população do planeta Terra, ou pelo menos grande parte da população do planeta Terra, vai acreditar, vai crer, vai perseverar nessa doutrina espírita, acreditando que os espíritos estão aqui, que nós podemos entrar em comunicação com ele, que nós somos espíritos imortais, não é? Quando é que se tornará uma crença geral? Vale há muito tempo, né? Mas ele diz aqui, ele está falando aqui, terá, no entanto, para que isso aconteça, que sustentar grandes lutas, mais contra o interesse do que contra a convicção. Então, não será, a luta do espiritismo não será maior em tentar convencer as pessoas, e sim lutar contra os interesses. Porque para muitos,
não haverá esse tipo de interesse. A pessoa pode até já entender, ela pode até já entender, mas ela não tem interesse que isso aconteça, entendeu? Ela não tem esse interesse. Porque ele diz aqui, porque nós não podemos deixar de perceber, né, a existência de pessoas interessadas em combater o espiritismo. Como quem a gente olha, né, ao nosso redor, será que a gente não percebe que no mundo, entre nós, existem pessoas interessadas que o Evangelho de Jesus desapareça? É só observar o que a maioria está querendo. Tem um bom número de pessoas, né, que não tem interesse, né, não tem interesse nesse tipo de coisa, né, em falar de fraternidade, solidariedade, amor ao próximo. Então, ele diz aqui, não, isso em 1857, não há como dissimular a existência de pessoas interessadas em combatê-lo, umas por amor próprio, outras por causas inteiramente materiais. Porém, essas pessoas, né, porque com o tempo elas vão ficando bem, um grupo bem reduzido, elas vão ficar tão isoladas, né? Então, porém, como virão a ficar isolados os contraditores do Espiritismo, eles acabarão sendo levados a pensar como os demais, sob pena de se tornarem ridículos. Ou, depois que eles estiverem realmente, né, bem isolados, depois que eles estiverem não mais vendo que a grande maioria está participando, ou eles serão exilados, levados para outro lugar, ou vão acabar, né, cedendo e aceitando. E aí Kardec coloca aqui uma notinha, quando ele diz assim, as ideias só com o tempo se transformam, né? As ideias só com o tempo se transformam. E a gente sabe disso. A gente sabe disso, né? A gente sabe que leva o tempo para que uma ideia realmente prevaleça. Nunca, de súbito, nunca de uma hora para outra, de geração em geração, elas se enfraquecem e acabam por desaparecer. Então, olha, de geração em geração, essas ideias ultrapassadas vão desaparecendo. Olha só quanto tempo isso leva, né? Paulatinamente, com os que as professavam. Então, as ideias vão desaparecendo com essas pessoas que as professavam, que as pregavam, os quais vêm a ser substituídos por outros indivíduos imbuídos de novos princípios, como sucede com as ideias políticas. Vede o paganismo. Não há hoje mais quem professa as ideias religiosas dos tempos pagãos. Quer dizer, quando ele diz não há hoje, ele está querendo, mais uma quer dizer que são poucos, tá? Porque a gente sabe que ainda tem, de repente, umas seitas por aí, né, que professam essas ideias pagãs. São tão poucos, eu acredito que sejam poucos, em relação daqueles que acreditam no cristianismo, né? Porque mesmo os países que não são cristãos têm lá a sua religião. Veja o caso do Japão. O Japão não é um país cristão, né? Eles são budistas, né? Eles são budistas. Mas eles seguem a filosofia budista. Quem conhece um pouquinho que seja da filosofia budista, tem a filosofia budista, ela fala em quê? Ela fala em paz, em amor, em respeito, não é assim? Por exemplo, quem segue a doutrina hinduísta mesmo, sabe que eles falam também de paz. Então, quem segue
a religião judaica, tirando aqueles que querem ver o circo pegar fogo, né? Tacar fogo do mundo, eles também falam de paz. Quem segue a doutrina muçulmana, quem conhece o Alcorão, o verdadeiro Alcorão, não é o Alcorão fake, não. Oi? Eles falam de paz, o Islã. Eles falam de paz, eles falam de amor. Então, ele diz aqui, né? Todavia, muitos séculos após o advento do cristianismo, delas ainda restam vestígios que somente a completa renovação das raças conseguiu apagar. Então, a gente até encontra algumas seitas pagãs, né? Algumas seitas pagãs. Mas, como ele diz aqui, são muito poucos em relação à maioria espiritualista. Assim será com o espiritismo. Ele progride muito, mas durante 2 ou 3 gerações ainda haverá o fermento de incredulidade, que unicamente o tempo aniquilará. Sua marcha, porém, será mais célere que a do cristianismo. Ele quer dizer que realmente a caminhada do cristianismo foram 2.000 anos, né? Ela foi bem, né? 2.000 anos. Então, ele diz que a caminhada do espiritismo vai ser mais rápida que do cristianismo. Quer dizer, não vai durar 2.000 anos. Talvez 500 anos, talvez 1.000 anos, mas já está mais rápido, né? Porque o próprio cristianismo é quem lhe abre o caminho e serve de apoio. O cristianismo tinha que destruir o quê? O paganismo. O espiritismo só tem que edificar. Né? 799. De que maneira pode o espiritismo contribuir para o progresso? Destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade. Ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses. Então, né, o espiritismo ele vai mostrar para a gente, né, aonde devem estar os nossos verdadeiros interesses. Porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos. A gente não vê tanta gente muito ligada às questões materiais, desencarnando aí e ficando em situações complicadas. E a gente vê, né? Deixando a vida futura de estar velada pela dúvida, o homem perceberá melhor que, por meio do presente, do momento presente, lhe é dado preparar o seu futuro. Então, aquela pessoa, né, que está deixando de lado as ideias materialistas, quando eu falo deixar de lado as ideias materialistas, não quer dizer que você não possa querer, né, ter coisas materiais, não é isso. Mas é você ficar focado somente nas coisas materiais e ficar pregando o famoso morreu, acabou. Esse negócio de espiritismo é bobagem, esse negócio de espírito é bobagem. A cada dia que passa, a gente tem a prova disso. Esse mundo espiritual, ele existe. Os espíritos estão aí a todo momento, nos dando prova, né? Nos mandando mensagens, nos avisando sobre o mundo dos espíritos. Né? A gente vê isso por aí. Então, ele disse aqui, com o passar do tempo, essa vida futura, ela vai deixar de ser velada. E o homem vai perceber que o futuro dele depende do momento atual, do que ele está fazendo hoje, né? E que hoje, esse momento atual, é o melhor momento para ele começar a semear uma boa semente. Isso é muito importante. Tem gente até hoje que acha que isso é besteira. Não é, tá? Aí ele diz aqui, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores que ainda existem, né? Esse é azul, esse é rosa, esse é cinza, isso não são cores boas. A cor boa é essa que eu tenho aqui, ó.
branco como a neve, né? Ah, essa religião é a religião de ralé. A minha religião, que é a religião legal, né? Ah, ele mora aqui nessa comunidade. E se mora na comunidade, você pode ser bandido. Não tem gente que pensa assim. Mora ali, já sei do que se trata. Tem gente que é assim. Agora, se mora na cobertura da Vieira Solto, é gente boa. Se mora na Barra, é gente boa. É dos meus. A gente sabe que não é bem assim. Né? Não é bem assim. Tem muita gente por aí com tornozeleira, indo para presídio, vivia numa boa, teve que cortar cabelo, né? Teve que cortar cabelo, fazer barba, porque para entrar em presídio de segurança máxima, não pode ter cabelão comprido, barbinha, tem que ficar no padrão. Raspa cabelo, corta o cabelo, faz a barba, bota aquela roupinha, né? Para ficar parecido com os coleguinhas, chinelo de dedo. Se nunca usou chinelo de dedo, vai usar agora. Não é assim? A gente não vê os bonitinhos que moravam na Vieira Solto, na Barra, quando vai lá com aquele uniforme, assim, quando tira aquela foto, ó, tem que tirar aquela foto de frente de perfil, não é? Então, você não pode dizer que quem mora na Zona Sul, na área nobre, é gente boa, e quem mora na comunidade é gente ruim. Não é bem assim. Tem gente que prega isso. Quando vê uma pessoa mais simples, que mora numa comunidade, já pensa o quê? É bandido. Aí, quando olha um cara lá na cobertura do Vieira Solto, esse é legal. De repente é surpreso. Não, fulano que corta cabelo, fazer barba, botar aquela roupa, tirar foto de frente de perfil. Nossa, só vivia nas redes sociais, só vivia nas grandes festas e viajando de aviãozinho. E levando as caronas, que hoje estão tudo assim, ó, apavorada. As caronas dos jatinhos, todas elas apavoradas, não é? Tá, diz que está uma coisa de louco. Está uma coisa de louco. Tem gente que não está dormindo, está vivendo a base de Rivotril. Entendeu? Com medo de um negócio chamado delação. Sabe essas coisas que a gente não sabe do que se trata? Tem gente aí na base do Rivotril. Então, ele está dizendo assim, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores, ensina aos homens, a doutrina espírita, a grande solidariedade que os há de unir com o irmão. Então, a doutrina espírita nos mostra isso. Somos espíritos temporariamente habitando um corpo de carne. Enquanto estamos temporariamente habitando um corpo de carne, residimos aqui na Terra. Mas esse não é o nosso lar. Quando esse corpo e utilizamos esse vaso, né, onde o espírito é colocado temporariamente, quando esse vaso não está dando mais conta, na verdade, o vaso tem um tempo de duração. Quando esse vaso não está dando mais conta, e ele quebra, ele racha em 1000 pedaços, esse espírito não pode mais ficar habitando aqui. Ele tem que retornar para o seu mundo, o verdadeiro mundo, que é o mundo dos espíritos. Agora, enquanto ele está aqui, é de bom alvitre que ele trabalha a conquista de virtudes. E esse é o passaporte dele. São essas virtudes que vão oferecer para ele uma boa faixa vibratória, né? A sua presença numa boa faixa vibratória quando ele estiver desencarnado. Quer viver entre os bons, entre os elevados? Trabalha agora, enquanto estamos a caminho. Questão 800. Se alguém quiser falar alguma coisa, fica à vontade. Questão 800. Não, aí Kardec pergunta, não será de temer
não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens e do seu apego às coisas materiais. Interessante a pergunta também. Não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens, do seu apego às coisas materiais, quer dizer, que os homens, né, materialistas, ligados, façam o Espiritismo se apagar. Aí, olha as respostas dos Espíritos. Conhece bem poucos homens que imagine que uma causa qualquer os possa transformar como que por encanto. Então, ele está dizendo, não vai ser rapidamente, não vai ser abruptamente. Né? Então, ele pergunta, não será de temer que o Espiritismo não consiga triunfar da negligência dos homens, seu apego às coisas materiais? Ele começa dizendo assim, quem achar que qualquer movimento no mundo possa transformar os homens em homens bons, como por encanto, conhece muito pouco a história da humanidade. Aí ele diz aqui, as ideias edificantes, vamos dizer assim, só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, aqueles velhos hábitos da antiguidade, grande parte, não vamos generalizar ainda, grande parte desses hábitos já se apagaram. Mas nós temos ainda homens que ainda praticam atos, poderíamos dizer, medievais. Né? Medievais. Aí você vê, às vezes, algumas sociedades, né, tomando atitudes medievais. Você diz, meu Deus do céu, como é que você pode imaginar que isso ainda aconteça? Por exemplo, vou citar um exemplo aqui clássico, que isso não é nem medieval. Isso tem, pelo menos, essa prática deve ter, pelo menos, uns 4 a 5 mil anos. Para ser boazinha, eu vou botar 4 mil anos, não tem mais. O apedrejamento da mulher considerada infiel. Infiel. Nós estamos em 2026. Em alguns lugares, nas capitais, capital, tá? Grandes cidades, grandes metrópoles, né? Capital do Irã, né? Do Teherã, né? Não, capital do Irã, Teherã. No Paquistão, não, que o Paquistão é uma porcaria, Afeganistão também. Mas vou dizer assim, né? Teherã é uma grande capital, ninguém duvida. Lá, na capital, não ocorre. E quando ocorre, as pessoas são punidas, são presas, porque eu já vi casos assim. Mas vamos pensar nas pequenas localidades do Afeganistão, do Paquistão. Onde é que os Estados Unidos teve que sair? Foi Afeganistão, né? Afeganistão. No Afeganistão. Quando o Hezbollah, né? Colocaram os americanos para correr, tiveram que ir embora, todo mundo fugindo pelo aeroporto. Aquilo voltou à época pior que a época medieval. As mulheres não podem mais estudar, as mulheres não podem mais ir a médico, porque médicos, grande maioria são homens. Como eles não deixam as mulheres estudarem, não tem médicas mulheres, não tem médicas. Entendeu? O Talibã, obrigada, né? Não tem médico, o Talibã não deixa as mulheres estudarem. As únicas médicas que tem são aquelas que já eram médicas, quando eles expulsaram os americanos e tomaram o poder. Já existiam médicas. Então, são aquelas que não vai se formar novas médicas.
Então, a mulher, parto, exame preventivo, essas coisas, tem que fazer com essas mulheres médicas. São poucas. Então, as mulheres não têm. Meninas só podem estudar até 12 anos. Antes, elas estavam na faculdade. As que estavam na faculdade, quando o governo americano caiu e o Talibã tomou posse, já pararam de estudar. Agora, por exemplo, eu estava vendo, as mães não podem mais levar os filhos na pracinha, nos parques, não podem mais. Não podem. E todo mundo tem que usar aquela roupa, né? Então, se uma mãe quiser sair para levar uma criança num parquinho, não pode, na praça não pode mais. Não pode mais. Isso em 2026. Então, lá no Afeganistão, no caso aí, não precisa nem ser do interior, lá mesmo no centro. Mas Afeganistão, esses países assim, aquelas localidades mais afastadas, mulheres são apedrejadas até a morte, sim, 2026. Isso é uma prática que acontecia na época de Abraão, quando Abraão sai da Babilônia, da Terra Prometida. Praticamente 2.000 anos antes de Cristo. Então, nós temos aí, por exemplo, uns 4.000 anos que essa prática existe. E continua acontecendo. De vez em quando, o que tem sido muito constante, assim, de vez em quando, a gente vê o marido lapidando a esposa. Vamos ver? Ela quer se separar. Ontem foi uma que morreu assim. Eu estava separada há 3 anos. Mas ele invadiu a casa e lapidou a esposa. Porque dá 2 tiros no rosto dela, ou dá 30 facadas, não é uma lapidação? A única coisa que ele está fazendo não está jogando pedra, mas está dando 30 facadas, está tirando nela, descarregando. É uma lapidação, porque ela não fez o que eu queria que ela fizesse. Porque ela é minha propriedade. Então, ele disse aqui, tá? A transformação da humanidade, somente com o tempo, gradual e progressivamente, se pode operar. Rio de Janeiro é uma grande metrópole. São Paulo é outra grande metrópole, Porto Alegre é outra grande metrópole, Belo Horizonte é outra grande metrópole, Campo Grande, Fortaleza, não é? Salvador são grandes metrópoles, aonde mulheres estão sendo lapidadas. E, às vezes, elas são lapidadas até junto com os filhos. Até junto com os filhos. Porque o pessoal acha que não, era só quando eu tirava pedra que era lapidação. Não. Dá 30 facadas, depois jogar gasolina no corpo. Como teve uma aí que foi arrastada pela rua, e na rua, na frente, todo mundo ele esfaqueou. Depois tratou o corpo do carro e foi para a delegacia se entregar. Nós estamos, na atualidade, pelo menos com 2 ou 3 casos de feminicídios diários. Toda hora aparece até no Facebook. Mais uma mulher, mais uma jovem, mais isso, aquilo. E os motivos são sempre os mesmos. Isso é lapidação. Então, o que ele está dizendo aqui? Só com o tempo, gradual e progressivamente se pode operar. Essa prática tem mais de 4.000 anos. Mais de 4.000 anos. Antes era em praça pública, agora é dentro de casa, ou é no portão de casa, ou é aonde a mulher trabalha. Se ela trabalha no escritório, ele vai lá dentro do escritório e mata ela. Então, é assim. Para cada geração, uma parte do verso dissipa. E aí a gente vê, gente, é verdade. Foi em 2026. E ele diz que a mudança só gradual e progressivamente se opera. Quanto tempo isso vai demorar? Quanto tempo isso vai demorar? Né? Então, o Espiritismo vem rasgar esse véu, né? De alto a baixo.
entretanto, conseguisse ele unicamente corrigir num homem, se conseguisse corrigir num homem um único defeito que fosse, e já o haveria forçado a dar um passo. E a gente sabe que o primeiro passo é o mais difícil, né? O primeiro passo é o mais difícil. Mas se o Espírito conseguisse convencer um homem, né? Um único defeito que fosse, já o haveria forçado a dar um passo. Teria feito só por isso grande bem, pois esse primeiro passo me facilitará os outros. Aí, vamos agora, né, para aqui analisar. Vamos analisar. Cada um, não precisa ninguém apontar o dedo, nem levantar, nem falar nada. Vamos pensar em nós. O que o Espiritismo já conseguiu transformar em cada um de nós. É só a gente fazer aquela, né, aquela retrospectiva. Eu vou ser bem radical, né? A maioria aqui já deve ter uns 50 anos, eu acredito, né? Talvez um ou outro tenha menos, mas acho que a maioria aqui já está acima dos 50. O Joey eu não sei, mas eu não sei a idade de Joey, mas as outras. Caminhando para 53. Então já entrou, está no nosso aqui. Vamos pensar, cada um de nós aqui, 30, 40 anos atrás. Né? Então, né, vamos botar aí, 35 a 40 anos atrás. Né? Nós já mudamos algumas coisas. Nós já mudamos. E vamos analisar outra coisa. Se muita coisa que nós mudamos, e mudamos mesmo, não foi a partir do momento que a gente conheceu o Espiritismo. Não é? Muita coisa foi depois que nós conhecemos o Espiritismo. Ainda falta muita coisa para mudar. Mas muita coisa foi depois que nós conhecemos o Espiritismo. Tem que dizer aqui, né? Se o Espiritismo conseguiu corrigir em nós alguns defeitos. Então, diz aqui, teria feito o Espiritismo só com isso grande bem, pois esse primeiro passo lhe facilitará os outros. Quando esse Espiritismo alterou ou corrigiu em nós o primeiro defeito grave que a gente tinha, os outros defeitos ele foi corrigindo depois. Né? Então, quando nós conhecemos o Espiritismo, começamos a aplicar as práticas espíritas, todo mundo teve, pelo menos, um defeito corrigido. Né? E esse defeito, que foi para a gente, talvez o primeiro passo mais difícil, tornou fácil os outros defeitos. E aí a gente mudando. Então, já é um grande feito. Né? Alguém gostaria de voltar a ter aquelas práticas que tinha antes? Claro que não. A gente hoje se sente mais, um pouco mais equilibrado do que antes? Claro que sim. Então, eu quero dizer aqui, já é uma vitória. Já é uma vitória do Espiritismo. É uma vitória. Né? Questão 801. Por que não ensinar os espíritos, em todos os tempos, do que ensinam hoje? Não ensinais às crianças o que ensinais aos adultos. E não dais ao recém-nascido o alimento que ele não possa digerir. Cada coisa tem seu tempo. E o que ele falou, ele disse aqui, as ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos. Está lá na resposta da 800. As ideias só pouco a pouco se modificam, conforme os indivíduos.
E preciso é que algumas gerações passem para que se apaguem totalmente os vestígios dos velhos hábitos. Então, aqui, ele está dizendo, cada coisa tem seu tempo. Por isso que os espíritos não puderam, desde a época de Abraão, botar Abraão, porque a gente sabe que a humanidade já estava, antes de Abraão, muito tempo já aí. Muito tempo. Então, vamos começar em Abraão, né? Que a história religiosa começa lá. Abraão saiu da Babilônia, aquela história toda. Né? Mas antes de Abraão já tinha muita coisa por aí já. A Babilônia que eu diga, né? Então, e a Babilônia, a gente sabe que é o Iraque, né? O Iraque, aquela região ali. Iraque, Irã, que o Irã seria os persas, território persa, né? E os persas acabaram dominando a Babilônia. Então, é uma região ali. Olha quanto é antigo esse negócio. Então, ele fala aqui, que cada coisa tem seu tempo. Já pensou? Na época de Dario o Grande, na época de Baltazar, que foi um dos grandes reis da Babilônia, aquele da escrita direto caiu, os espíritos falando sobre perispírito para aqueles homens, se bem que algumas dessas ideias eles até já conheciam, com outros nomes, tá, gente? Essa coisa da imortalidade, essa coisa de vida, da sobrevivência dos filhos, essas coisas os caras já conheciam, de certa forma. Mas eu digo da questão da viver em sociedade harmonicamente, sem essas coisas todas. Então, não teria condições. Não, entende? Cada coisa tem seu tempo. Hoje, essas ideias ainda não conseguiram tomar conta da mente e do coração de todo mundo. Então, cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam ou adulteraram. Adulteraram por quê? Porque compreenderam. Entendeu? Uns, eles ensinaram muitas coisas que os homens não compreenderam, mas também adulteraram, porque compreenderam. E isso é perigoso. Esse negócio é perigoso. Eu lembro do filme, eu gosto muito de filme de ficção científica. Eu assisti um filme muito interessante. Havia uns seres alienígenas, né? Eles eram duros na terra. Eram malzinhos pra caramba. Ah, deixa eu só, depois eu respondo aqui a minha amiga. Eles eram muito maus, muito maus. Mas eram altamente elevados intelectualmente. Muito. E aí, eles tinham uma nave espacial, nave que estava no alto, de vez em quando eles abduziam o pessoal da Terra e levavam. Aí teve uma época que eles abduziram, levaram, raptaram um padre de uma criança. Essa criança era híbrida, meia humana, já meia alienígena, da raça dele. Levaram o padre. E a chefe, comandante dessa nave, era uma mulher. O padre chegou lá, explicou para ela, os seus líderes religiosos, aquela coisa toda, né? E ela disse, ele falou algumas coisas, você não está entendendo nada da sua religião. Ele pegou e entregou a Bíblia para ela. Disse, a senhora leia, a senhora vai gostar, né? Eles tinham uma forma humana, mas na verdade eles eram lagartos. Mas ó, formavam um corpo humano para poder se relacionar. Aí ela disse, vou ler. E o padre ficou preso. Passados 2, 3 dias, e ela via muito rápido. Ela mandou que chamasse o padre. Aí o padre todo encantado. A senhora leu? Ela, li. Leu tudo, li. Ela falou, li do primeiro livro ao último. O que o senhor achou? Isso é muito perigoso. Pegou a arma, deu tiro. Pegou a arma de laser e atirou no padre. Aí ele perguntou, o que a senhora achou? Ela olhou, este livro é muito perigoso. Ele pegou a arma, matou o padre. E jogou, tinha um negócio lá, pegou todo e jogou. Ela leu. Ela compreendeu. Ela disse, não, esse livro, esse livro traz ideias muito perigosas. Jogou fora. Entendeu? Ela compreendeu o que se tratava. Ela não jogou fora porque ela ficou raiva do padre. Ela leu, ela disse, eu li do primeiro ao último livro.
Esse livro traz ideias muito perigosas. Pegou ele no colo. E matou, ele sabe, matou o pai. Então, é isso aqui. Cada coisa tem seu tempo. Eles ensinaram, os espíritos, muitas coisas que os homens não compreenderam. Jesus falou: eu vou enviar o Consolador, que há lhes falar de muitas coisas que agora eu não posso falar. Jesus não falou isso. Por que ele disse que não podia falar? Porque ele não tinha tempo para falar? Porque daqui a pouco ia tocar o despertador e ele tinha que ser crucificado? Não. Porque ele sabia que o nível intelectual, a capacidade de compreensão daquele povo daquela época, não iam alcançar o que ele tinha a dizer. Nem os discípulos dele. Porque quando ele morreu, a maioria não tinha compreendido os ensinamentos dele. Mas também diz aqui, ó, ou adulteraram, quer dizer, compreenderam e viram que não era interessante. Aí adulteraram. Mas que podem compreender agora. Então, agora nós já estamos no nível intelectual que a gente pode compreender. Que a gente pode compreender muita coisa. Mas o que a gente faz? Eu estou compreendendo. Vamos adulterar esse negócio? Né? Então, eles aqui. O Consolador veio por quê? Porque a gente já tem condição de compreender. Mas tem muita gente que diz assim: arruma um corretivo aí, uma borracha, vamos rasgar, tem uma fogueirinha, esse negócio aqui não é interessante. Com seus ensinos, embora incompletos, com os ensinos incompletos dos espíritos. Ensinos incompletos por quê? Porque eles não tinham capacidade? Não, porque eles sabiam que nós não tínhamos capacidade de absorver tudo. Então, eles mandaram alguma coisa. Com seus ensinos, embora incompletos, prepararam o terreno para receber a semente que vai frutificar. Então, Jesus e os espíritos amigos naquela época, né, desde lá dos profetas, desde Abraão até hoje, o que eles fizeram? Foram semeando, colocando semente. Primeira revelação, segunda revelação, né? Terceira revelação, colocando as sementes. Preparando o terreno para que essa semente venha o quê? Frutificar. Mas hoje a gente ainda está naquela luta feia. Melhorou muito? Claro que melhorou muito. Nossa Senhora. Claro que melhorou muito. Seria uma estupidez dizer que não melhorou. Graças a Deus. Mas ainda existem práticas que a gente não pode nem dizer medievais, muito mais antigas que as medievais. Da época de Abraão, nem de Moisés, de Abraão. Né? Ah, tem gente que é a favor. Cometeu um crime. Corta a mão direita. Está lá em Moisés, não está? Do Código Mosaico. Está lá do Código Mosaico. Né? Jesus aplaudiria essa prática? Não, mas cortou a mão. Ah, outro dia prenderam um sujeito. Isso acho que foi no ano passado. A polícia estava levando ele. Sabe o que ele? Ele não tinha, estava numa cadeira de rodas, tinha as duas pernas amputadas, ou nasceu assim, ou foi depois, e não tinha um braço. Chefe do tráfico de uma região aqui. Aí o pessoal disse: para cortar a mão, mas ele já estava sem mão. Ele só tinha uma. E já não tinha as duas pernas. Então, corta a mão, não, as pernas dele já estavam amputadas. Um braço já estava amputado. Só tinha um braço. Ele era chefe de tráfico. Lembra aquele companheiro que nós estudamos sexta-feira? Foi do, não lembro, foi do livro Diálogo com as Sombras, que eu li? Foi do Bastidor da Obsessão, né? Quando o Hermínio diz que Hermínio trabalhou muitos anos como doutrinador de mesa mediúnica. E ele diz que ele doutrinou um espírito, que chegou a casa sofrendo, e ele tinha um braço torto. Um braço torto. E era o espírito que viveu lá na época da escravidão, aquela coisa toda, né? E eles conversaram com o espírito, conversaram com o espírito, conversaram com o espírito. Aí Hermínio perguntou para ele assim: irmão,
né, nós vamos aplicar um passe em você, está desencarnado. Mas mantinha o braço assim, né? Tinha ainda aquela sensação do braço. Para curar você desse. Ele virou-se assim, para mim, que bom, que agora eu vou ter os dois braços para poder escotear o pessoal. Porque ele, desencarnado, tinha um braço, ainda tinha essa coisa, certo? É aqui, né? O braço, essas coisas, o espírito não tem braço torto, mas ele ainda carregava, né, essa coisa lá da Terra, porque deve ter sido alguém que tinha essa deficiência física, desencarnou e continuou com aquela ideia da consciência que o braço era. E aí o Hermínio se apiedou dele. Ele, acho que no passado ele tinha sido o senhor de escravo, alguma coisa assim. E aí ele falou assim: ai, que bom, vocês vão curar o meu braço? Que isso é muito bom, que agora eu vou poder chucotear o pessoal com as duas mãos. É isso. Maldade. Adiantava cortar a mão desse sujeito? Quer dizer, roubou, corta uma mão. É a mão dele que é culpada. Mas ele não vai poder roubar com a mão. Esse outro era chefe do tráfico, não tinha as duas pernas e o braço. Aí se tirar de outro braço dele, ele vai ficar. Ele não vai continuar sendo chefe do tráfico? Aí se cortar a cabeça dele, ele vai fazer liderar as quadrilhas lá no plano espiritual, como tem muitos, liderando hordas de espíritos trevosos. Ele não tem mais braço físico, ele não tem pé físico, ele não tem perna física, ele não tem tronco físico, nem cabeça física. Ele tem o perispírito, ele tem o espírito. E é mal. É mal. Porque se fosse assim, é assim que todos os espíritos maus vão ficar bons se a gente arrancar o braço dele. Gente, e a todo mundo, pelo amor de Deus, resgata aí aquele negócio que caía e cortava a cabeça e sai cortando, porque o problema é a mão do sujeito. Meu Deus, não vou resolver esse problema. É a mão do sujeito que torna o sujeito mau? Claro que não. É o caráter. Tem a mão, tem a 10 dedos, 5 dedos, 10 mãos, 4 pernas. Não é isso. Manda pena de morte. Ai, meu Deus. Foi para pena capital. Morreu, desapareceu. Já pensou? Pena capital faz o espírito virar fumacinha e ele volta para o todo universal. A ideia do panteísmo. Lembra do panteísmo? O panteísmo é isso. Volta para o todo universal. Então, todo mundo que for mal, que morreu, volta para o todo universal. Panteísmo. E acabou. Se dissolve lá no todo universal, desaparece. É assim que acontece? Morreu, virou fumacinha, acabou? Não! O cara fica livre, mais esperto e, às vezes, muito mais cruel. Muito mais cruel. Não é? Então, a gente tem que tomar cuidado com essas ideias. Somente, também falamos sobre isso, somente através da educação. Não é educação de plomba na parede, não, tá? E tem muita gente aí escondida debaixo da cama, morrendo de medo, que a parede não tem nem mais parede para botar tanto diploma. É educação moral. 802. Visto que o Espiritismo tem que marcar o progresso da humanidade, está aqui, ó, tem que marcar o progresso da humanidade. Aí o pessoal vai dizer assim: mas espiritismo. Vocês, né, dizem que o espiritismo resolve tudo. Só que a gente esquece, a gente usa o termo espiritismo. Está dizendo que a sua religião é perfeita, maravilhosa, sensacional. E as outras não prestam. Não. Só que as pessoas esquecem uma coisa. Aí quando a gente fala assim, o pessoal pensa assim: espiritismo foi uma religião criada por Allan Kardec em 1857. Não. O espiritismo é o cristianismo redivivo. É simplesmente o espiritismo que é
resgate dos ensinos de Jesus e ampliação dos ensinos de Jesus. Porque não podia dizer naquela época tudo, né? Mas você não quer usar a palavra espiritismo? Tudo bem. É o seguinte, pega os ensinos de Jesus, vai estudar o Sermão da Montanha, que a gente estuda toda quarta-feira, 19h40. Não é verdade? Por que eu estou falando do Sermão da Montanha? Porque um homem que não era cristão, hinduísta, né? Gandhi, ele falou, não era cristão. É porque tem gente que acha que algumas outras religiões, tem gente que acha que o islamismo é cristão, que o judaísmo é cristão. Não são cristãos, não são religiões cristãs. Mas eu não estou querendo, porque aí a pessoa diz, nossa, que preto está dizendo, ah, não é cristão, que é coisa ruim. Não! O islamismo, o hinduísmo, o budismo não são cristãos. Por quê? Porque eles não têm Jesus como guia e modelo. Eles têm outros profetas e homens bons, homens que foram enviados por Jesus. Só que eles não sabem disso. Então tem Moisés, Buda, não é? Foram homens iluminados, aqueles espíritos que foram enviados para dar empurrão, não é verdade? Então, lá na Ásia, lá no Japão, eles não tiveram contato com Jesus. Então, foi alguém lá, um espírito, né? Iluminado, colocou ali. Se você for ler o que está lá no Corão, o que está nos livros judaicos, o que está nos livros de Buda, é a mesma filosofia. Amo o próximo. Amor, não é? Amor. Quem é que faz o desamor? São os homens que não compreendem o que está escrito ali. São os homens que não compreendem. Porque se você for no Corão, está escrito lá. Amo o próximo. Se você for na Torá, está escrito lá. Amo o seu próximo. Se você for do livro dos Vedas, está escrito lá. Amo o seu próximo. Mas o homem, com outros interesses, faz o seguinte: tem borrachinha aí? Vamos adulterar esse negócio aqui? Aonde você vai encontrar no Corão o profeta mandando você explodir uma escola cheia de criancinhas? Não vai achar. Aonde na Torá você vai encontrar alguém dizendo joga um monte de bomba em cima daquilo? Não vai encontrar, porque não tem isso. Os homens, com seus interesses particulares, foram mudando isso. Como tem muita gente querendo mudar o espiritismo para tirar as palavras, para botar seus interesses pessoais. Entendeu? Então, eles aqui, visto que o espiritismo tem que marcar o progresso da humanidade, por que não apressam? Ó, o Kardec perguntando, que esses espíritos não apressam esse progresso? Está muito lento, 2000 anos, meu Deus do céu, não dá para o espírito botar mais. Aí eles dizem que, por meio de manifestações tão generalizadas e patentes que a convicção penetra até dos mais incrédulos. Quer dizer o seguinte, ele quer dizer, não dá para uma multidão de espíritos se materializar, não? Por exemplo, na frente do Trump, se materializa Jesus, Maria de Nazaré, na frente de Netanyahu, se materializa um monte de espíritos dos profetas Elias, Jeremias, Isaías. Na frente lá dos asiáticos, materializa Buda, Confúcio, né? E esses espíritos vão falar lá para o Putin, vão falar lá para o Trump, vão falar para o Netanyahu, vão falar para esses caras, meu filho. Já pensou? Aparece o avô do Trump falando para o Trump, meu filho, você está fazendo besteira. Aparece o avô do Netanyahu e diz, meu filho, você tem que seguir o que está na Torá. Aparece lá o Putin, que o Putin é polonês, tá, gente? É Putin, né? É polonês. Então, e o povo polonês era católico, católico. Então aparece o Papa para o Putin, dizendo, meu filho, lembra que seus bisavós falaram. Por que ele faz isso? Porque seria assim, né? Já pensou? Se aparecesse para o Trump Jesus e falasse com ele e contasse para ele os detalhes da vida dele,
Não, estou dizendo Trump dos Estados Unidos, né? Eu sei, Netanyahu, desculpe, Netanyahu que é polonês, não é Putin, não. Netanyahu que é polonês. Tem muita gente que não sabia, mas Netanyahu que é polonês, ele é polonês. Então, quer dizer, ele é judeu, mas nasceu na Polônia, como tem judeu nascendo em várias partes do mundo, né? Tem judeus que nasceram aqui, são brasileiros judeus. Aí, vamos pensar uma coisa, não seria mais fácil? Seria, né? Já parece, Jesus se materializa na frente do Trump, conta para o Trump coisas que só o Trump sabe. Para o restador, não quero dizer, "Ih, caramba, ninguém no mundo sabe disso, só eu que sei. Como é que ele adivinhou? É porque ele é realmente Jesus. Aí ele diz assim, né? Olha o que eles dizem: desejarias milagres, mas Deus os espalha a mancheias diante dos vossos olhos. E, no entanto, ainda há homens que o negam. Então, o pessoal quer isso. Tem aquele cara que é ruim, ruim pra caramba, né? Ai, vamos dizer que a mãe dele, que já morreu, se materializasse com a Bíblia na mão e dissesse: meu filho, sou eu, sua mãe, você está me reconhecendo? Lembra quando você era criança, disso, disso, disso? Ai, minha mãe mesmo. Meu filho, não faça mais isso. Você está cometendo um erro. Então, as pessoas querem isso, que os espíritos façam isso. Mas será que se a mãe dele se materializar, sem que ele mude o caráter dele, ele vai aceitar? No momento que a mãe se desmaterializar, ele está matando de novo. A mãe dele vai aparecer inúmeras vezes. Quantos homens, à época de Jesus, viram Jesus caminhar pelas estradas? Ouviram os ensinos de Jesus? Quantos religiosos dentro da igreja estudaram o Novo Testamento? Estou falando da igreja católica, como também das outras. E eram ruins. A gente está vendo, estudando isso no Dramas da Obsessão. Lembra do Frei Azambuja? Ele é um sacerdote dominicano. E é ladeado, amparado por dois outros irmãos gêmeos, que é o Cosme e o Fausto, que também são frades dominicanos, que conhecem o Evangelho de Jesus. E olha como eles são terríveis, terríveis, hipócritas, bandidos, assassinos, pedófilos, estupradores, ladrões. E são sacerdotes. Então, é o que ele está falando aqui. Os milagres acontecem todos os dias, mas nós não queremos vê-los. Conseguiu. Aí ele faz uma pergunta ao espiritual. Conseguiu, porventura, o próprio Cristo convencer os seus contemporâneos mediante os prodígios que operou? Não! Tanto que o colocaram na cruz. E seus discípulos, alguns deles ainda brigavam entre si. O próprio Cristo não conseguiu. No dia que ele foi preso, tinha um monte de gente lá gritando: Barrabás, Barrabás, Jesus, ó. Não é assim? Sim, o próprio Cristo. Ele não conseguiu convencer, mudar o pensamento dos seus compatriotas. Jesus não era judeu? Era. Os compatriotas dele não eram judeus? Era. Ele não conseguiu. Paulo de Tarso não era judeu? Era. Ele conseguiu? Não, ele não conseguiu. E ele era o doutor da lei. Ele conhecia os caminhos das pedras, entendeu? Mas ele não conseguiu. Não conseguiu. Então, ele aqui, não conheceis, outra pergunta, presentemente alguns que negam os fatos mais potentes ou da sua justiça? Sim, tem gente que até hoje diz que o homem não foi da Lua. Tem gente que fala por aí. E detalhe, hein, gente? Não é só pessoas idosas, não, que eu conheço uma pessoa que tem 42 anos. Não é, é uma pessoa que tem 42 anos, uma pessoa altamente intelectualizada. Ela disse: eu não acredito que o homem foi na Lua. E tem um monte de gente por aí que não acredita. Tem um monte de gente por aí que acha que o mundo é plano.
A Terra é plana. Não tem? Tem, tem. Tem plana, gente. A Terra é plana. O mundo não foi, o homem não foi na Lua. Aquele é um filme americano. É um filme americano de inteligência artificial. Só que a história, esse filme começou lá em 69, né, gente? Nem tinha inteligência artificial. Mas os caras dizem que hoje. E tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita. Aí ele diz aqui, outra pergunta. Não aos que dizem que não acreditariam, mesmo que vissem. Tem gente que diz, mesmo que eu veja, eu não acredito. Não, não é por meio de prodígios que Deus quer encaminhar os homens. Em sua bondade, ele lhes deixa o mérito de se convencerem pela razão. Deus não quer, ele não quer fazer com que os homens acreditem dessa forma. Ele quer que os próprios homens, através do raciocínio, através da sua inteligência, obtenham esse mérito de se convencerem pela razão. Assim foi com muitos cientistas na época de Kardec. Charles Richer foi um, era um cientista. Ele começou pregando abaixo do espiritismo. Mas aí ele era um homem de razão, de inteligência, um cientista. Ele foi pesquisar, foi fazer umas pesquisas sérias. Depois ele foi para a banca e disse, olha, negócio verdadeiro. Logicamente recebeu um monte de pedrada. Teve gente que quis tirar até o prêmio Nobel dele, aquelas coisas todas. Mas ele falou, realmente. Quantos cientistas, na época de Kardec, pesquisaram César Lombroso, Charles Richer, Gabriel Delany, né? Foram pesquisar e chegaram à conclusão que... E detalhe, muitos deles não se tornaram espíritas. Não se tornaram espíritas. Se utilizaram de médios como Eusápia Paladino e outras para fazer suas experiências, né? Materialização de espírito. Conversaram com espíritos materializados. Publicaram um monte de livros que nós temos por aí, chamados os clássicos. Às vezes as pessoas não querem estudar, de Gabriel Delany, César Lombroso, Charles Richer e outros mais. E eles dizem, não, nós acreditamos que os espíritos existem. E não se tornam, alguns deles não se tornaram espíritos. Mas eles acreditaram. Porque os espíritos, das suas experiências, com as médios que eles utilizaram, se materializaram. Eles fizeram perguntas científicas, os espíritos responderam, para convencer, responderam até as pessoas. Como é que Kardec chegou a essa conclusão? Kardec era um homem de ciência. Alguém duvida isso? Não. Ele se convenceu assim, simplesmente porque disseram para ele, está na hora de você se convencer. Não, nós estudamos isso essa semana, né? Ele também fez as pesquisas dele. As pesquisas. Na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele tinha médios bem preparados. Que ele fazia perguntas, e para fazer pergunta como Kardec, dá licença, né? Esmiuçava. A ponto dos espíritos, às vezes, esses espíritos deviam olhar um para o outro assim e dizer assim, mas esse sujeito... De vez em quando eles dão uma respostinha, mas, né? Mas o Kardec estava no papel dele. Ele nem se incomodava de perguntar 3, 4 vezes a mesma coisa. Ele perguntava, o espírito, não vai por aqui, vai por ali. Você está tentando, tipo assim, você está tentando desenrolar, né? Mas não vai enrolar, não. Nós já falamos isso para você. Até que ele... E é assim que os espíritos querem. Por isso que eles dizem que nós devemos interrogar os espíritos. Interrogar. Não aceitar de pronto. Não, quem mandou foi o espírito. Não pode fechar, não precisa nem pesquisar. Se o espírito falou, está certo. Kardec diz, não. Nós devemos fazer uma análise crítica de tudo o que os espíritos falam. E os bons espíritos não ficam incomodados. Se um espírito ficar incomodado por você, incomodado a ponto de ser ríspido, grosseiro, mandar você parar com isso, então você vai para o inferno, vai para mim, para cá, porque está interrogando, pode contar. Esse já é inferior. Esse já é.
que os espíritos pedem que nós analisemos tudo que vem do plano espiritual. Ah, mas seu espírito, é daí, eu também sou. As livrarias estão cheias de livros assim, né? Livros de fantasia. Nós também somos espíritos. A única diferença é que, no momento, eles estão numa dimensão seu corpo físico, e nós estamos aqui com o corpo físico. É a única diferença. Todos somos espíritos. Então, interroguem os espíritos. E não adianta ficar esperando. Jesus tem que voltar. Tem que voltar. Não é assim que as pessoas falam, as coisas são terríveis. Jesus tem que voltar. Para quê? Tudo que ele tinha que falar já foi dito, está aqui. Vai abrir o livro e estudar, gente preguiçosa. Entendeu? Querem que Jesus volte para falar das coisas que ele falou no passado novamente, que eu tenho que ouvir a voz dele. Não! Está nos livros. Está no Novo Testamento, está em inúmeros livros que os espíritos sábios, que ele enviou ano passado e que ele enviou novamente agora, repetir tudo para a gente. Se eles voltavam a fazer a mesma coisa. Exatamente, vão fazer a mesma coisa. Então, as pessoas estão querendo. Ah, Jesus tem que voltar. Que tem que voltar? Ele nunca foi. Ele nunca foi embora. Só volta quem foi embora. Foi embora. O evangelho dele está aí. Esse evangelho representa Jesus. Vai ler o evangelho. Com boa vontade. Não querendo. Deixa eu ver onde eu posso mudar alguma coisa aqui. Para ficar mais palatável. Porque a gente ainda não gosta do que Jesus falou. Tem muita gente que não gosta do que Jesus falou. E por que não gosta? Porque é contrário, porque é contrário aos seus interesses particulares. Né? Então, tem muita gente que não gosta. Mas, gostando ou não gostando, a gente vai ter que aceitar, compreender e colocar em prática. Alguém gostaria de falar alguma coisa? O Rose, eu tenho uma amiga que ela é estudante. Ela disse que lá na igreja dela tem uma grande tipografia e eles fazem a Bíblia de várias maneiras e botam nos mercados para buscar já para ser vendido. É uma. Eles chamam a Bíblia moderna. Bíblia da A mulher. Bíblia moderna. Bíblia da mulher, Bíblia da criança, Bíblia dos animais, Bíblia disso, Bíblia daquilo. Eles redigem, repaginam e publicam. E vendem aí a baratinho nos mercados, farmácia, no camelô. Aí as pessoas pegam, leem, fazem uma interpretação e segue o baile. E aí as coisas se complicam, né? Bem, meus irmãos, nós vamos encerrando aqui, né, o nosso estudo da tarde de hoje, agradecendo muito a Deus, né? Agradecer aos espíritos amigos que estão nos ajudando ao quê? Retirar o véu dos nossos olhos, né? Porque esse véu aqui é o problema, esse véu que é o problema. Tanto que ele diz aqui, ó, para cada geração, uma parte do véu se dissipa, está na questão 800. Já o Espiritismo vem rasgar esse véu de alto a baixo. Então, a cada geração, esse véu que tampa a nossa visão vai se dissipando. E o Espiritismo vem o que fazer aqui, ó, rasgar esse véu de cima a baixo. Ô, Rosa, Oi. pode um espírito encarnado que já tem uma bagagem, que tem uma busca quase que frenética por esse entendimento, pelo espiritismo. É como se ele soubesse que existisse, mas não tivesse encontrado ainda. Aí, quando ele encontra, ele fica satisfeito, fica Ó, tranquilo. eu vejo, quer ver o caso? Estevão. Lembra de Estevão? Estevão era um judeu que não conhecia Jesus. Ele não conhecia Jesus. Ele só conhecia os livros dos profetas. Ele vai conhecer Jesus através de Pedro,
quando ele, quem conheceu, leu o livro Paulo Estevão, né? Quando ele vai para a casa do caminho. E Pedro pega já alguns livros não, era papiros, né? Como é que chama mesmo aquele? Né? Alguns pergaminhos que já tinham sido escritos por Mateus. Algumas anotações de Mateus. Mateus era coletor de impostos, então tinha cultura, sabia ler e escrever. Inclusive, sabia falar a língua dos romanos. Se ele era funcionário de Roma, ele tinha que falar a língua dos romanos. Na verdade, cobrava impostos, e ele sabia muito bem. E qualquer imposto que ele cobrasse a menos do pessoal para dar para os romanos, a cabeça dele rolava. Então, ele tinha que ser o exímio matemático, né? Porque os romanos cobravam mesmo ali, ó. Tinha que prestar conta. Então, Mateus já vai escrevendo algumas coisas. E Pedro, tem um momento que Pedro fala sobre isso. Até Paulo fala isso. Tem alguns textos que Mateus, ainda não era o Evangelho de Mateus, mas algumas anotações dos ensinos de Jesus, né? Então, Pedro, vai ler para ele, vai falar com ele sobre Jesus, sobre os ensinos de Jesus, vai ler alguns textos que Mateus escreveu sobre Jesus. E ele já fazia tudo que Jesus mandava fazer. E quando ele escuta, aquilo só vai dar uma alavancada nele. Então ele já não precisava. Enquanto isso, Saulo, que também tinha o conhecimento, né, paralelo ao de Estevão, talvez até o porque era doutor da lei, caiu no buraco. Só depois foi se levantar. Entendeu? Não sei se te respondi, Márcia. É como se tivesse despertado que estava adormecido, né? Exatamente, ele já tinha esse conhecimento. Estevão já tinha esse conhecimento todo. Né? Já era um homem moralizado. E quando ele conhece os ensinos de Jesus, isso só vai o quê? Ampliar o conhecimento que ele já tinha. Saulo, depois que passa aquela situação toda, ao contato com o ensino de Jesus, o quê? Vai ampliar o que ele tinha. Olha o que Gandhi falou. Se todos os livros religiosos do mundo, inclusive da religião dele, que ele era hindu, desaparecessem, só sobrasse o Sermão da Montanha, o mundo estava uma maravilha. Estava tudo bem, porque tudo que a gente precisa aprender para ser um homem de bem está no Sermão da Montanha. Quem falou isso não foi um cristão. É isso que eu estava falando antes sobre religiões cristãs e não cristãs. Não foi um cristão, porque se fosse um cristão, você ia dizer assim, tá puxando a sardinha, né? Tá, porque é cristão, está dizendo que Sermão da Montanha é o livro que contém todos os ensinos morais do mundo. Era um cristão falando disso. Mas ele não era cristão. Ele era hinduísta. Ele não era cristão. Ele não ia para a igreja rezar. Ele é de outra religião, bem diferente do cristianismo. E ele falou isso. Se todos os livros religiosos do mundo, inclusive da religião dele, desaparecessem, só sobrasse o sermão. E ele não disse o sermão da montanha da Igreja Católica. Ele não falou isso. O sermão da montanha. Nada teria sido perdido. Porque tudo que o homem precisa aprender para se tornar um homem de bem está no sermão da montanha, que a gente estuda quarta-feira. E não está? A cada dia que a gente estuda, e a gente estuda o sermão da montanha, a gente lê uma página e diz, meu Deus do céu, está tudo Nossa, nem fala. aqui, Maravilhoso. tudo aqui. Basta que a gente tenha interesse em aprender. Interesse. Vontade. Então, gente, a gente para por aqui, tá? Quando for 5h35, que eu até passei um pouquinho, a gente retorna para o estudo dessa obra aqui que, nossa, hoje eu estava estudando na frente, né? Está doído de ler, né? Dramas da Obsessão. Está doído de ler. Eu vou lendo assim, empurrada, esperando que o foguete exploda só depois, mas já explodiu. Está doído de ler, mas é a realidade humana. É a realidade humana, né? Dramas da Obsessão,
Doutor Bezerra de Menezes traz essa obra, meu Deus do céu. E a gente imagina, pensa que isso aconteceu não uma vez, milhares de vezes, né? Isso que o doutor Bezerra está contando aqui para a gente, aconteceu milhares de vezes. Milhares, milhares, milhares de vezes. Porque foram milhares de famílias que foram massacradas, né? Pelos interesses humanos. Então, que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça, que a gente possa permanecer firme com essa doutrina espírita, que é o cristianismo, o vero cristianismo, aquele da igreja cristã primitiva, aquele que Jesus pregava quando andava pelas praias, pelas ruas, pelos bosques, tá? Esse, com seus discípulos ensinando esse cristianismo primitivo. E às vezes a gente tenta dizer, ai, como é que eu vou conciliar o que eu penso, meus interesses, com esse espiritismo? Ah, não vai dar. Tem que dar. Próxima aula, 23. Vamos para o capítulo 9 da Lei de Igualdade. 23 de março, né? Da Lei de Igualdade. Que o Senhor nos abençoe, o Senhor nos fortaleça. 5h36 a gente está de volta. Um beijo aí no coração de todos.